Eu queria compartilhar com vocês, queridos, algo que Deus ministrou no meu coração, num verso tão conhecido, daqueles que a gente lê 500 vezes no primeiro ano de igreja. Só que a Bíblia ela é fantástica, porque às vezes parece que Deus colocou isso pela primeira vez na Bíblia hoje. Tem algumas passagens que às vezes eu não tinha entendido o que queria dizer, e eu tenho aprendido que a gente vai mudando com o tempo. Deus não muda, amém? Mas nós mudamos, nós somos transformados de glória em glória. E eu creio que a nova criatura que Jesus transforma dentro de nós, ela começa a ver Deus diferente. Deus está nos atraindo para mais perto. E quanto mais de perto, mais interessante ele fica. Quanto mais perto você chega dele, mais detalhes a respeito do caráter do Senhor, a respeito da sua essência, começam a saltar. Coisas que antes você não percebia, começam a ficar notórias. Eu amo ouvir os meus irmãos em Cristo e ouvir o que eles estão ouvindo da parte de Deus, porque isso é para mim um sinalizador de muitas vezes coisas que Deus falou comigo. Eu encontrei respaldo na Bíblia, mas eu ainda penso, cara, será que isso é uma viagem da minha cabeça ou foi Deus que falou comigo mesmo? E de repente eu ouço um irmão meu me falando a mesma coisa. Eu falo, cara, eu não estou ficando doido. Ou então somos dois ficando doidos ao mesmo tempo. Mas eu sei que a gente fica meio doido. Nós estamos em lugares diferentes em Cristo, amém? A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Repete comigo, regiões. Está no plural, são muitos lugares em Deus. Quem acabou de nascer para Cristo está num lugar, quem já anda bastante tempo com o Senhor pode estar em outro lugar. Deus é o mesmo, mas dependendo do lugar onde você se encontra, você tem uma vista específica de quem Ele é. Tem um exemplo que eu gosto de dar. Por exemplo, eu estou aqui parado, vamos dizer que eu estou aqui tipo estátua olhando para vocês. Vocês estão me ouvindo ministrar. Já imaginou no final da reunião, alguém que estava sentado daquele lado, vira para alguém que estava sentado desse lado e diz, você viu aquela tatuagem que ele tem no pescoço? Quem estava daquele lado fala, eu não vi tatuagem nenhuma, cara. Aí você fala, não, ele tem uma tatuagem no pescoço. Aí o cara dele, não, cara, me desculpa, acho que a gente não está falando da mesma pessoa. Existem lugares diferentes e a gente vê Deus. Do lugar que a gente está, a gente tem uma vista singular, uma vista específica. Por isso que é importante mais a gente ser corpo e ouvir o que Deus está falando uns com os outros, porque a imagem se completa. Amém? Eu quero ver o Senhor de uma forma cada vez mais completa. E esse verso saltou aos meus olhos um tempo atrás e me tirou da minha zona de conforto. Eu oro para que isso seja bênção na tua vida como foi na minha. Amém? Esse verso ele está em João, capítulo 14, verso 21. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Eu estou me vendo na TV ali agora. Realmente, meus 43 anos de idade estão fazendo diferença, estou percebendo. Olha, deixa eu contar uma que foi muito boa hoje, mano. Acordei hoje, 43 anos de idade. Eu moro numa cidade de praia. Nosso voo era 12h50. Eu falei, cara, ontem tinha umas ondas, hoje ainda deve ter alguma onda. Eu acordei cedo, botei meu alarme cedo, falei, vou pegar a onda cedo. Feito menino. Acordei e elas estavam lá. Meus amigos estavam tudo dando água. Eu olhei para eles, falei, uau, beleza, vou comer alguma coisa. Aí eu fiquei pensando, com que roupa que eu vou? Né? Com que roupa? Porque lá no sul faz frio, a água está gelada, tinha sol, mas a água está gelada. Eu fiquei pensando, cara, eu vou só com colete, eu vou só de bermuda e tomo um sol, passo um frio e tomo sol. Ou eu meto logo o long john, o full suit, boto a roupa completa de borracha, não passo frio algum, passo até um certo calor, mas não passo frio algum. E aí, os 43 anos já começaram a fazer a diferença, tipo, bota a roupa completa, que é melhor o tiozinho não passar frio. Fui pôr minha roupa que estava no sol há muito tempo e ela ficou meio dura. Na hora de eu pôr a roupa, que eu estou todo feliz, fiz meu rango, tudo certo, cronometrado. Eu estou botando
botando a roupa. Ai, dei um jeito nas costas, cara. Cara, mas eu dei um jeito nas costas tão horrível que eu não conseguia respirar. Eu não conseguia respirar. Então, assim, aos 43 anos de idade, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu fui surfar. Com dor nas costas. Como é que eu me machuquei? Pondo a roupa. Tá chegando, querido. Você ri hoje. Amanhã riremos juntos. Amém? Todos acharam? A passagem diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus por isso. Deixa eu repetir, por respeito àqueles que talvez estejam vindo pela primeira vez na igreja e não conhecem esse versículo. Para quem tem um ano de igreja, eu ouvi umas 15 pregações nele, mas para quem nunca chegou, talvez seja a primeira vez, eu vou repetir. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essas são palavras de Jesus para os seus discípulos. E que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém? Irmãos, quando eu aceitei, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu e a Ali, de uma maneira muito rápida, eu creio que pela forma como Deus fez, eu estava numa banda famosa e de repente, no auge da minha carreira, Jesus me alcança. Em questão de meses, ele se tornou prioridade na minha vida e eu abandonei o que eu estava fazendo para tentar descobrir qual era a vontade dele para mim. Aquilo se tornou notícia. Então, de uma maneira muito rápida, eu comecei a ser convidado para ministrar. Só que eu era um cristão muito novo. Eu tinha meses que eu tinha aceitado Jesus, eu não tinha nem pastor direito. Porque as irmãs que me evangelizaram, cada uma era de uma igreja. Eu ia a todas ao mesmo tempo. Eu não tinha um líder sobre a minha vida. Eu tinha os pastores das irmãs que eu conhecia, eram as irmãs que, enfim, era uma loucura. Eu digo para os pastores, não façam isso. Amém? Eu dei testemunho enquanto eu ainda estava na banda que eu tocava. Imagina você botar o cara da banda para dar testemunho. Meu irmão, é um risco muito grande. Amém? Do cara soltar alguma coisa, né? E assim, eu aceitei o fato de não saber quase nada a respeito de Deus. Eu só sabia o que ele tinha feito em mim. E era só isso que eu contava. A gente começou a ministrar e eu percebi que obedecer a Deus não tem a ver com o quanto eu entendo, o quanto eu sei, o quanto eu sou capacitado. Obedecer tem a ver com ele diz para eu fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Ele não te deixa na roubada, ele não te manda fazer uma coisa que você não sabe o que é. Ele te manda fazer algo de acordo com a tua capacidade. Amém? O gadareno, por exemplo, eu amo esse cara na Bíblia. É um cara com um dos caras eu mais me identifico, é o ex-endemoniado gadareno. Ele estava completamente endemoniado há anos, vem Jesus, de uma hora para outra, pisa na terra dele, os demônios vão para cima de Jesus, tipo, chorando. Não manda a gente para fora da terra. Jesus expulsa eles vão para os porcos se lançam no abismo. Os donos dos porcos vão avisar na cidade. Quando chega, eu estou acabando com o irmão ali, desculpa. Eu te vi voando, parecia um ventilador, cara. Desculpa, eu vou mais devagar. O cara estava ali. Desculpa. Tem que ver quando é tradutor, quando eu prego fora. Meu Deus do céu, acabo com os caras. Eu sei que os demônios saíram do cara, foram para os porcos se mataram. Os donos dos porcos vão na cidade avisar o que aconteceu. O povo da cidade vem e encontra Jesus e aquele que era endemoniado, que andava nu, preso por correntes e quebrava as correntes, gritando no sepulcro, se ferindo com pedras. Encontraram esse sujeito sentado, vestido em perfeito juízo. Glória a Deus por isso. Só que não foi isso que eles disseram. Eles disseram, Jesus, vai embora da nossa terra. Jesus então sobe no barco para ir embora. E o que era endemoniado pede para Jesus, deixa eu ir contigo. E Jesus diz uma coisa diferente do que ele disse para todos os outros. Porque para todos os outros discípulos ele falava, tu vem e me segue. Agora esse cara está pedindo para seguir. Jesus está falando, não. Você vai para a tua casa, para os teus, e conta quão grandes coisas te fez o Senhor. Quanto tempo esse cara passou aos pés de Jesus?
Ele não fez um discipulado, quer dizer, ele fez um ali. Ele não frequentou célula, ele não foi batizado, ele não tem um curso de teologia, ele não tem título algum, ele só tem uma direção vinda da boca do próprio Deus. Vai para a tua casa, para os teus, e conta quão grandes coisas te fez o Senhor. E ele começou a anunciar em Decápolis as maravilhas de Deus, e o povo se maravilhava vendo isso. Deu fruto ou não deu? Ele não precisa inventar, você só faz o que Jesus Cristo mandou você fazer. E era isso que eu fazia naquela época. Eu só entregava o que eu tinha. Eu era um jovem ministrando para jovens. Eu era um cara que estava com seus 28 anos de idade ministrando para jovens. O tempo passou, e hoje aqui no meu aniversário de 43 anos de idade, eu estou numa igreja repleta de jovens. Sabe o que mudou? Mudou alguma coisa dentro de mim, porque agora eu já não sou um cara tão jovem assim ministrando para os jovens. A tua geração já é bem diferente da minha. Meu primeiro computador foi ter aos 28 anos de idade. Hoje um bebê já nasce com um computadorzinho. É uma geração completamente diferente da minha. É uma linguagem completamente diferente. Muitas vezes eu não sei nem trocar ideia, porque eu ainda sou da época que troca ideia. Essa pegou no baço. Não foi minha intenção, mas eu não pude deixar. Então eu estou ministrando para jovens de outra geração diferente da minha. Seria então o fato de eu estar no lugar errado? Eu creio que não. Eu sei como era ser um jovem da minha geração. Eu não sei como é ser um jovem na sua geração. Mas eu sei de uma coisa, eu sei o que é essa parte da nossa vida em que a gente faz de tudo para romper todos os limites. Eu sei o que é essa parte da nossa vida em que a gente faz de tudo para quebrar toda a regra. Eu sei o que é essa parte da vida em que a gente ouve um não e a gente acha que no grego ele significa sim. Parece que é só ouvir um não que você vai lá e faz o contrário, só porque te disseram não faça isso, é exatamente o que você faz. Eu achei que a minha geração foi a que mais apavorou. Eu achava, não, eu sou da geração que mais apavorou. Até eu conversar com alguém que foi jovem nos anos 70. E aí eu percebi que a minha geração parecia um bando de freira perto da deles. E até eu conversar com uma galera que tem 13, 14 anos hoje, para eu perceber que a minha galera e a dos anos 70 parece um bando de freira perto dessa. Uma coisa eu sei, existe esse momento na nossa vida em que a gente quer saber o que tem do outro lado. E cada um fala por si, mas a minha geração se orgulhava de ter quebrado barreiras e de ter rompido com limites. Por exemplo, muitas vezes quando eu era um cantor na banda, me apresentavam, e agora com vocês o irreverente. Tarará, tarará, tarará. Irreverente era quase que um elogio. Chamar alguém de o irreverente fulano de tal. De repente, e eu vou te dizer de repente, porque é uma coisa muito rápida, acontece de uma hora, mas você não se toca que aconteceu e leva tempo para você começar a se mover de acordo. A Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Você consegue perceber a diferença de ambiente? Império das trevas para o reino do seu Filho amado. Ele nos transportou. A gente não aprende a se mover nesse novo lugar de uma hora para outra. Então a gente foi educado pelo mundo a achar irreverente uma palavra bonita, a achar que ir contra o sistema é uma coisa linda, é louvável, de que não obedecer ninguém é sinal de que você é um cara descolado, e de repente você chega num ambiente onde o sentido real das palavras tem peso. Deus é um Deus santo. O véu foi rasgado de cima a baixo, amém? O santíssimo lugar está aberto, amém? Mas ele continua santíssimo. A gente entra na presença de Deus com reverência, com liberdade, mas com reverência. Honra é um princípio, cara, tão lindo, que se você plantar honra, você colhe. Respeito.
E de repente a gente chega nesse lugar. E como se mover de acordo com esses novos valores de uma hora para outra? Sabe, nós temos a tendência de nos apegar a aspectos que para nós às vezes são negativos diante de alguns mandamentos do Senhor, de algumas das direções que Ele nos deu. Vou dar um exemplo. Jesus Cristo disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E você ficou prestando tanta atenção no perder a sua vida, que você nem se tocou que ele tem uma recompensa no fim. Achá-la-á. Aquele que perder a sua vida, o cara já está, ai meu Deus, vou perder minha vida. Calma, espera ele terminar a frase. Por amor de mim, achá-la-á. Você não vai ficar sem vida, você vai finalmente achar a vida. Nós precisamos crer que Deus é recompensador, querido. Amém? Ele recompensa sim, porque Ele é justo. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai perceber que o que ele diz para 7 igrejas, algumas estavam bem legais, outras estavam mais ou menos, tinha umas que estavam mais para menos do que para mais, tinha uma que estava arrebentada, mas para cada uma delas ele deixa escrito no final: ao que vencer, e então ele vem com uma recompensa. Deus é recompensador, amém? Amém. Então nós precisamos saber que esse texto que Jesus está dizendo, ele está falando de uma recompensa. Ele está falando de uma recompensa, amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. É um texto que fala de uma recompensa preciosíssima. Uma das melhores coisas que eu experimentei nessa vida foram as manifestações de Jesus, que me transformaram e continuam me transformando. Marcaram minha vida. Minha vida vem sendo sinalizada de acordo com as manifestações de Jesus nela. Então, se eu percebo que essa recompensa me fez bem, e Ele é um Deus tão lindo, porque nós estamos numa corrida. Lá em Apocalipse diz: ao que vencer, e tem uma recompensa lá no fim. É verdade, tem uma recompensa no fim, amém? Mas existe recompensa todos os dias, porque Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa corrida que vai ter uma recompensa lá no fim, ela nos dá uma recompensa diária também. Você não vai passar uma vida, Jesus não está te chamando para uma religião que você vai viver triste, para um dia se alegrar com uma recompensa. Não, Ele está te chamando para um estilo de vida com Ele, e a presença dEle transforma você completamente, te deixa apaixonado, e é exatamente por causa desse fogo e dessa paixão que você vai conseguir chegar lá no fim e finalmente receber a sua recompensa. Eu oro para que nessa noite Deus gere dentro do teu coração um desejo por mais dele, para que você perceba que obedecer ao Senhor é a coisa mais deliciosa que existe. Amém, queridos? Às vezes a gente se apega aos detalhes que para nós são negativos, e a gente esquece da recompensa. Por exemplo, Jesus está falando de mandamentos aqui, amém? Aquele que tem os meus mandamentos, ele começa a falar: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. E não tem um crente que eu conheça que você fala mandamentos e ele não pensa no número que vem antes. Eu falo mandamentos, você diz? Sem medo de errar. Eu falo mandamentos, você diz? Feito um mano do rap. Eu digo mandamentos, você diz. Eu digo mandamentos, você diz. É imediato. Parece que mandamento já chama logo 10. Aí você pensa: os 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não defraudarás ninguém, não terás outros deuses além de mim. Não, 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 não. Eu peguei essa, foi maneiro. Jesus não está falando dos mandamentos de Moisés, Ele está falando dos mandamentos dele. Amém? Ele está falando dos mandamentos dele. Então eu acho que
Isso daqui, ele está falando para os seus discípulos. Ele chama a gente para um nível mais excelente de vida com Cristo. Eu vou tentar te explicar por quê. Segundo o meu entendimento. Para você ter os mandamentos de Jesus, você tem que ter estado com Ele em algum momento. Então Jesus não está falando para a gente que não o conhece. Jesus está falando para a gente que o conhece. Que sabe quem Ele é. Que em algum momento da sua vida teve alguma direção da parte de Deus. Uma das coisas que eu aprendi nessa caminhada a respeito do amor de Deus é que Ele não nos ama de longe. Ele vem bem perto para nos amar. Amém? João 3,16 deixa isso bem claro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus se manifestou assim. Ele veio até nós. Amém? O Verbo se fez carne, Ele andou no nosso meio, nós o vimos, é o testemunho de João. Ele veio até nós para nos amar, amém? Não é um amor distante, Ele não manda um e-mail, eu te amo. Não, Ele vem até você para te amar. Então esse princípio é verdadeiro quando a gente está falando de uma resposta também. Eu não amo Deus à distância. Eu tenho que estar perto dele para que esse amor seja vivo. Onde está Deus? Ele diz, cara, está dentro de você. Está dentro de você. Eu percebo que o amor nos aproxima. Quando Deus manifestou o seu amor na pessoa de Jesus, Deus veio até nós. Quando nós damos então uma resposta de amor, nós nos achegamos mais a Deus. E isso não é medido pelo nosso sorriso no rosto, uma camisa com coração, Jesus, eu te amo. Isso é medido com atitude. Em Tiago, pastor me ajuda, eu acho que é Tiago 4, não sei. Sei que está escrito e é por ali. Diz assim, resisti ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, obedeça a Deus. Resisti ao diabo, não obedeça ao diabo e ele fugirá de vós. Você já descobriu a fórmula de repelente de capeta. Se sujeita a Deus, obedece ao Senhor. Resiste ao diabo, significa sim para ele, não para esse outro, e esse outro foge de você. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. E o complemento é lindo, porque diz assim, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Cada passo que eu dou na direção dele, ele chega mais perto de mim também. Ele não fica parado dizendo, vem Rodolfo, não. Cada passo que eu dou para ele, ele dá mais um passo na minha direção. Sabe, a gente não pode se confundir, porque é fácil achar que então Deus só vai amar quem tiver os mandamentos dele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e se alguém me amar, será amado do meu Pai. Mas a gente entende e crê nas Escrituras quando elas dizem que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, embutido nisso tudo aqui, houve uma manifestação, em primeiro lugar, do amor de Deus por você, para que você tivesse algum amor para dar para ele de volta. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em algum momento você teve uma revelação do amor de Deus, não completa. E nem precisa ser, nem tem como ser uma revelação completa do amor de Deus, porque é grande demais. E essa é uma das maiores delícias do Evangelho. Você está sempre descobrindo algo novo a respeito do amor dele para a tua vida. Mas aquilo que você entendeu, aquilo que você percebeu, aquilo que te tocou, e deixa eu te falar, um sopro da boca do Senhor muda a sua vida completamente. Uma palavra te transforma por completo. Um lance do olhar de Deus já muda a sua vida completamente. O pouco que você entendeu, você tem então algo agora para dar de resposta.
E quando você dá uma resposta do tamanho do seu amor por Ele, Deus promete uma recompensa. Deus é amor, amém? E o amor ama amar. A recompensa do amor é amor. Então aquilo que começou bom, fica melhor. Começou com amor, você responde em amor, então você recebe mais amor. E aí, com mais amor, você tem um outro nível de resposta para dar para Ele. Se com algum amor você já conseguiu dar alguma resposta de amor para Ele, imagina com uma dose ainda maior de amor. Você então agora tem mais amor para dar para Deus, em atitude. E a recompensa é a mesma. Ele vai te amar mais, vai derramar ainda mais sobre você. E agora você já tem 3 doses de amor. Cara, tá bom, tá ficando bom o negócio. Você tem agora mais amor para dar para Deus. E Ele não para de te amar. E deixa eu te falar, você nunca vai ganhar dele, cara. Você vai amando o Senhor e Ele vai te amar ainda mais. E quando você acha que eu te amo demais, aí Ele vem te dar uma lapada de amor e aí, meu Deus. E você vai ficando apaixonado. É de enlouquecer. Você sabe que quando eu estava meditando nesse texto, Deus me mandou fazer um treco doido? Só depois que eu percebi que era Ele. No começo eu achei que era viagem minha, que era uma doideira, que era burrice completa. Mas depois eu percebi, cara, eu acho que Deus falou um negócio comigo. Por exemplo, quando já viram aqueles pastores, assim, estudados, teólogos, que fizeram seminário, que sabe grego, hebraico. Porque essa palavra no original significa hamhalam, que é uma raiz de 2 palavras, uma é ham, a outra ham, e quer dizer, não é massa isso? Eu babo quando eu vejo ministros, cara, que não tem, eu não sei isso. Então eu só tenho que admirar e desejar, Senhor, me toca com um coração estudioso. Eu gostaria de saber. Aí eu estava meditando nesse texto, eu estava meditando e olhando para essas palavras, e elas começaram a pular na minha cara. Eu falei, cara, eu vou fazer um negócio, eu vou no dicionário Aurélio, brother. Vou fazer uma versão brasileira aqui. Eu vou no original Aurélio. Não me julguem, amém? Eu creio que foi o Senhor que me tocou para fazer isso. E olha, eu chapei, cara. Eu espero que faça sentido para alguém. Eu coloquei no Aurélio o que significa aquele. Porque aquele no original, em português. Pega essa, é muito legal. Aquele, no dicionário Aurélio, em português, designa coisa ou pessoa distante de quem fala e distante da pessoa a quem se fala. É óbvio. Por exemplo, eu estou conversando aqui com meu irmão, pastor Douglas, eu estou falando para ele, aquele que tem os meus mandamentos. Então, aquele está distante de quem fala e distante da pessoa a quem eu falo, que no caso é o pastor Douglas. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu botei esse no dicionário também. E eu endoidei quando eu vi esse. Falei, uau, que unção. Porque esse, segundo Aurélio, diz assim, designa coisa ou pessoa distante da pessoa que fala, porém próximo da pessoa a quem se fala. É distante da pessoa que fala, porém próximo da pessoa a quem eu falo. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Essa atitude de amor, Jesus está falando, ela te traz para perto de Deus, cara. Aquele está distante. Mas quando ele tem os mandamentos e guarda, esse está aqui pertinho dele. Uma atitude. E se alguém me ama, será amado do meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei a ele. Ele derramou um amor sobre a tua vida. Te trouxe para perto dele.
o teu gesto de vir para perto dele por amor, em obediência aos seus mandamentos, fez com que Deus se manifestasse em amor, em presença, em manifestação da presença dele. Esse momento destrói a religiosidade que muitas vezes faz a vida cristã parecer chata. Ela não é. Se fosse, eu não aguentava. Eu vou ser sincero, se fosse, eu não estava aqui. É algo a respeito de amor, queridos. Mas os mandamentos de Jesus, a gente precisa... Oh, meu Deus. Os mandamentos de Jesus, a gente precisa entender que eles chamam a gente para um outro nível também. E aqui eu quero mexer um pouquinho com você. Não vou me demorar. É bem simples o que eu quero dizer aqui. Mas a igreja, como um todo, se assentou num lugar de comodidade que chega a irritar. Queridos, quando a gente estava vindo para cá, a gente passou numa praça ali, eu não conheço, eu estava só vindo, pastor Douglas me trazendo. Tinha uma praça que tinha uma igreja Assembleia de Deus de frente para outra, logo aqui do lado, e as duas estão cheias. A gente está nessa igreja aqui agora que está cheia. Deve ter mais um monte de igreja aqui do lado que está cheia nessa hora. Eu creio que não tem uma igreja vazia domingo à noite. E tem muita. Amém? E as ruas ainda estão cheias de boca de fumo, estão cheias de prostituta, está cheia de crime. A conta não bate. A conta não bate. E aí eu fico pensando, o que é que a igreja está fazendo que nada está acontecendo? E a resposta é, sabe o que a igreja está fazendo? Nada. Porque ela acha que obedecer mandamentos é não isso, não aquilo, não aquilo outro, não aquilo outro, não aquilo outro. E se você obedece todos os não, significa que você não fez nada? Não me entendam mal, eu não estou mandando ninguém pecar, não. Jesus, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele viveu o espírito da lei. Ele é o cumprimento de toda a lei. Mas os mandamentos dele não são a respeito de repetir Moisés. Os mandamentos dele são a respeito agora você faz isso, agora faz aquilo, agora vai naquele lugar e fala aquilo para aquela pessoa, agora você vai por todas as nações, faça discípulos em meu nome, batiza eles, ensina eles a guardar o que eu tenho ensinado. Os mandamentos de Jesus, eles tiram uma atitude de você, você vai ter que fazer alguma coisa. E a igreja acostumou a simplesmente não fazer nada. O que é um bom crente? Um bom crente, ele não fuma, ele não bebe, ele não joga, ele não namora, ele não vai em jogo de futebol, ele não ouve música secular, ele não faz isso, ele não usa boné, ele não, ele corta o cabelo certinho, ele não usa barba, ele não. Um bom crente não faz nada. Nada. O que é que você faz? Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Não, mas o que é que você anda fazendo? Eu continuo me esforçando para não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Tá, mas o evangelho não é a respeito de você sentar numa religião e ficar lá não fazendo nada. É a respeito de você ter os mandamentos de Jesus e fazê-los. E deixa eu te falar, os mandamentos de Jesus, tem alguns que são coletivos. Por exemplo, ide por todo mundo pregar o evangelho. Isso é para todo mundo, querido. Não, porque é para alguns. É para alguns que leram. Você já leu? Então é para você. Ele falou isso para nós. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Mas eu nunca fui para nação nenhuma. Então, indo por todo mundo, vá pelo mundo. Vá por onde você está e pregue o evangelho. Sede santos como eu sou santo. Sede santos como eu sou santo já fala de tudo que Moisés falou, só que de uma maneira que requer ação. Não é simplesmente não faça isso, não faça aquilo. Não, é sede. Faça alguma coisa.
Não é simplesmente se proteja, fecha as portas da igreja, vamos esperar Jesus voltar aqui. Não, querido, abre as portas da igreja, vamos lá para fora. Faz alguma coisa. Faça alguma coisa. Os mandamentos do Senhor, eles são a respeito de você fazer alguma coisa. E para você fazer alguma coisa que Jesus te mandou, você tem que ter ouvido Ele te mandar. Então você precisa passar tempo com Ele, para receber dele alguma direção sobre o que fazer. Tem coisas que Jesus vai mandar você fazer. E o outro que está aqui do meu lado? Para ele, Jesus de repente mandou outra coisa. Para você é aquilo que ele te mandou. Poxa, mas só mandou isso para mim, eu não estou gostando. Foi para você que ele falou. Eu gosto quando Jesus restaura Pedro lá depois de ressuscitado. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro estava precisando de um afago, de um carinho. Jesus aparece para eles na praia, e aí no meio de uma conversa, comendo um peixinho, ele fala: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. E mais uma vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Então Jesus perguntou uma terceira vez: tu me amas? E Pedro ficou triste. Falou: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse: Pedro, então apacenta os meus cordeiros. Quando tu era moço, tu te cingias a ti mesmo, tu ia para onde queria. Vai chegar o dia que outro vai te cingir e vão te levar para onde você não quer ir. E a Bíblia diz: isso disse o Senhor, mostrando para Pedro com que tipo de morte ele havia de glorificar a Deus. Aí, Pedro, tá bom, recebeu uma coisa para ele. Ele olha para João: e esse daí? Jesus fala: e se eu quiser que esse daí fique até que eu venha? O que é que você tem com isso? Vem tu e me segue. Tem coisa que Deus pediu para mim. E eu não vou jogar sobre você o peso do que Ele pediu para mim. Ele pediu coisas para mim que talvez Ele não tenha pedido para ninguém, cara. Mas é para mim que Ele pediu. Aí a gente pensa, deixa eu só te mostrar como o espírito de religiosidade, ele é sutil. Porque enquanto eu falo de uma igreja que sentou numa posição confortável e diz: eu não faço isso, eu não faço aquilo, você está pensando em pessoas religiosas. Deixa eu te falar que, cara, isso pode estar dentro de cada um aqui dentro. Do mal maluco aqui dentro, isso pode já estar. Eu sou acostumado a ministrar com jovens. Vou a muitas reuniões de jovens, aquelas que rolam um microfone na mão da galera. O pastor Ronaldo deve ter passado por várias dessas, né? Assim, bota o microfone na mão da galera, o pessoal faz pergunta. Eu acho legal pra caramba, porque é uma oportunidade de eu saber o que as pessoas estão pensando e querem saber, enfim. É bem divertido. Eu acho maravilhoso, porque começa meio travado, todo mundo com vergonha de fazer pergunta. Daqui a pouco, quando alguém que está liderando fala: agora a gente tem que acabar, todo mundo: não, mas aí o negócio, se deixasse, era 3 dias de pergunta. Mas é muito engraçado, assim, ele está acostumado, porque sempre vem, quando é bilhetinho, por exemplo, tá? Sempre vem a irmã que está com os bilhetes na mão e fala: Rodolfo, a primeira pergunta, bom, são umas 5, 6 iguais, então eu vou fazer uma em nome de todo mundo. E tatuagem, Rodolfo, o que é que você acha? É a primeira pergunta. É a primeira, de cara, na tora. E aí, a gente já fica ligado. Por que perguntaram isso? Tem que ter misericórdia, poxa. Vai ver o menino que fez a pergunta. Ele já fez a pergunta outras vezes para um monte de gente. Ele perguntou para a avó. E a avó disse que ele ia para o inferno. Aí ele perguntou para a mãe. A mãe disse: ouça sua avó. Aí ele perguntou para o pastor. O pastor fez uma cara que ele saiu correndo antes de ouvir a resposta. Aí, de repente, o pastor, que é o pastor da avó e da mãe, convidou um pregador todo tatuado para pregar na igreja. E ele tem a oportunidade de, na frente de todo mundo, diante de uma grande nuvem de testemunhas, perguntar para o pastor, para o pregador, que o pastor convidou, o que é que o pastor tatuado vai falar de tatuagem. E, cara, eu preciso confessar, eu já falei muita besteira respondendo isso. Porque às vezes tem o dia mal. Tem um dia que você está meio atravessado, você acordou atravessado. Quando eu acordo atravessado, meu irmão, minhas respostas saem tipo de um cangaceiro gospel. Já falei muita besteira. Eu estou tentando ser mais crente.
Mas brincadeiras à parte, eu preciso entender que tem coisa que Deus pediu para mim. E eu conto meu testemunho. Como eu contei para vocês, eu fui evangelizado por um monte de irmãzinha super pentecostal. E era demais, porque desde a primeira reunião que eu fui com elas, Deus falava alguma coisa. Irmão, Deus está mandando dizer que tá. Eu chorava. Aí vinha na outra reunião, assim diz o Senhor, e No dia que eu fui curado, a irmã falou, o Senhor Jesus está mandando dizer. Foi assim que eu tinha uma enfermidade, eu não sabia o que eu era. E olha como é que eu fui curado. A irmã estava orando por mim, ela disse, o Senhor Jesus está mandando te dizer que nessa tarde Ele está te curando de um câncer no teu estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. Foi doido, porque ela não foi orar por cura, ela só me deu um recado. Ela disse, o Senhor Jesus está mandando te dizer que Ele já está te curando disso, daquilo, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama. Ou seja, eu nasci para Cristo num ambiente em que Deus fala, e muito. E eu ficava agoniado, porque não falava comigo. Era com elas o tempo inteiro, só com elas. Poxa, era Deus falando com as irmãs, Deus falando com as irmãs. E tem muita gente que trava nesse estilo de vida, de tipo assim, ficar caçando profeta de um lado para o outro. O que é que Deus tem para falar para mim? Meu irmão, já é tempo de você estar ouvindo Deus. Eu sei que a primeira vez que Deus falou comigo, eu estava num banheiro na frente do espelho. Aquela época eu entrei numa crise de identidade, que foi a época que eu mais me tatuei. Eu estava na frente do espelho escolhendo aonde eu ia tatuar naquele dia. E eu estava na frente do espelho pensando nesse braço, no outro, termino essa, faço aquela, como é que eu faço? E de repente no meu coração, eu não estava orando, não estava nada, no meu coração, uma voz suave, chega. E tomou, a atmosfera daquele banheiro mudou, cara. De repente aquele cara que estava noiado atrás, de onde é que eu faço, daqui a pouco eu falei, uau. Falei, essa não é a minha voz, essa voz não é do capeta, de jeito nenhum. Deus falou comigo, cara. Deus falou comigo, que nem Ele fala com as irmãs, Ele falou comigo, Deus falou comigo, pastor, Deus falou comigo, cara, Deus falou comigo, tá, fala logo o que Ele falou com você. Cara, Ele falou, chega. Mas chega por quê? Para minhas tatu, cara. Aí o cara fica, cara, você tá mal então, hein? Você não pode mais tatuar. Então quer dizer que você não pode mais tatuar? Cara, poder eu posso, mas eu preferi crer que Ele falou comigo, e Ele falou comigo, e o que Ele disse foi chega. Ele me mostrou a vontade dEle para mim, Ele me pediu algo, de eu ter oportunidade de dar uma resposta para Ele, cara. Foi isso que Ele me falou. Ele falou, chega. Qual é a resposta que eu vou dar para o chega que Ele disse? É chega, acabou. Mas você não gostava? Cara, eu gostava, mas eu amei. Você está entendendo? Eu gostava de uma coisa e eu amei a outra. Eu amei ouvir a voz de Deus, cara. Eu amei, mexeu comigo. Eu falei, cara, isso é muito doido. Como que pode? Eu estava querendo fazer, daqui a pouco vem uma voz que me diz, chega, e eu amei. É porque veio dEle, cara. Veio uma paz. E a Bíblia diz, seja a paz de Deus o teu juízo. Quando a paz de Deus vem sobre você, pronto, você estava na confusão, a paz dEle veio, brother, era Ele mesmo. Então eu parei. Aí o menino que fez a pergunta, era a minha última chance. Pô, não fica triste comigo. Mas sabe o que eu pensei? Eu só estou dando um exemplo, amém, querido? Estou pregando legalismo, nem isso, nem aquilo. Vai orar. Eu estou dizendo o seguinte, a galera muito doida também está que nem a igreja sentada. Eu não faço isso, então está preocupado em não fazer. Eu posso ou não posso. Sabe o que é? Vamos ser sinceros. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Ele te fez uma nova criatura.
e você está tentando negociar com o Senhor. Vem cá, Senhor, mas eu posso trazer um negocinho lá da... Não vou dizer, não quero jogar um peso sobre você, mas tipo, você está querendo trazer alguma coisa do seu velho eu para cá. E Jesus está falando, cara, tem tanta coisa mais interessante do lado de cá, porque você está preocupado com as coisas que você gostava antes, que você fazia antes. Tipo, não quero dizer pode, não pode, eu não quero bater martelo, eu não sou Deus para dizer isso. Só que eu quero dizer é, vamos nos preocupar em saber o que Ele quer que a gente faça, ao invés de simplesmente a gente tomar a mesma atitude religiosa de eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo. Tem coisa para a gente fazer. Tem coisa para a gente fazer. E o esforço para saber o que fazer é o mesmo, ou talvez até menos, do esforço que você tem que fazer para saber o que você pode ou não pode fazer. Porque o Espírito vai testificar dentro de você, querido. Se Deus quiser que você faça alguma coisa, Ele vai te impulsionar para isso. Aí eu brinco às vezes quando eu falo com jovens, os que me perguntam sobre tatu, né? Eu falo, cara, você já viu Jesus falar de tatu alguma vez na Bíblia? Jesus falou alguma coisa de tatu na Bíblia? Jesus falou? Não. Falou ou não falou? Não falou. Porque Ele tinha mais o que fazer, brother. Tinha mais o que fazer, brother. Ele estava preocupado com outras coisas. Tinha 3 anos para mudar a humanidade. Vamos ganhar tempo, vamos acelerar, meu. Vamos para frente. Você está preocupado em... E Jesus está falando, vem, vem. Você sabia que quando Jesus chamou Pedro, Jesus não mandou Pedro largar o barco e a rede? Pedro não pegou nada naquela noite, Jesus pregou do barco dele e falou, Pedro, agora vai pescar. E Pedro falou, olha, eu não peguei nada, mas por causa da tua palavra eu vou. E ele foi. E da pior noite de pesca, ele foi para a melhor dia de pesca da vida dele. Era tanto peixe que o barco quase afundava. Todo mundo ficou doido com os peixes, menos Pedro. Foi o dia de maior prosperidade no negócio de Pedro, na história. E Pedro não estava mais nem aí com o peixe. Ele veio rastejando aos pés de Jesus. E disse, Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro está falando para Jesus, não fica perto de mim porque tu és santo, eu não. E Jesus está falando, não tenha medo. A partir de hoje, tu serás pescador de homens. Vem e me segue. Qual foi a direção? Vem e me segue. Aí diz a Bíblia, então Pedro, abandonando tudo, foi até Jesus. Quem abandonou foi Pedro. Não foi Jesus que mandou, larga esse barco do demônio, essa rede do capeta. Não, Jesus não falou nada disso, Ele só falou, vem e me segue, cara. Faz as contas. Como é que você vai vir me seguir? Pedro olhou para o trambolho que era aquilo e falou, tchau, meu. Ele me chamou para ser uma coisa que eu nem sei o que é, como é que é pescador de homem, sei lá o que é, mas Ele chamou. Ele chamou. Cara, Ele chamou, é mais... Nem sempre a gente vai entender tudo, querido. Pedro, olha, Pedro é demais, cara, eu amo Pedro. Quando a multidão se ajuntou atrás de pão e peixe, Jesus sabia, esses caras só querem encher o bucho. Ele deu uma lapada, ele largou uma daquelas que é uma peneira. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue. Ele deu-lhe, com os 2 pés no meio. Aí diz que o povo diz, quem pode ouvir um discurso duro como esse? E a partir daquele dia, muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. A porta está aberta, Jesus não saiu choramingando, vem aqui, não. Jesus virou para os que ficaram e falou, vocês não querem ir embora também não? Olha o que Pedro fala, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. O lindo é que Pedro também não entendeu nada daquele discurso. Ele não entendeu nada, mas veio de Jesus. O que vem dele. Cara, pega, recebe, guarda, obedece. Lá na frente você vai entender. Aquele texto de Isaías, amor, que eu pedi para você olhar, Isaías 43. Eu sou o Senhor, fora de mim não há outro, para que vós sois minhas testemunhas. Vós sois minhas testemunhas. Ele fala assim, para que saibais, creiais e entendais que eu sou o Senhor. É alguma coisa assim. Você sabe, você tem informação, você crê, então você toma uma atitude em relação à informação que você tem. E quando você anda por isso, você entende depois, cara.
Você não vai ficar sem entender, fica tranquilo. Você vai entender, mas você vai tomar uma atitude primeiro. Eu quero ser uma igreja ativa. Uma igreja que obedece o que Jesus mandou. Uma igreja que faz o que Ele mandou. Sabe, porque tem um mundo lá fora que, na boa, você simplesmente não fazendo nada não é nada atraente. Você fazendo alguma coisa, sim é. Você se separando deles porque eles são do diabo, não é atraente. Você indo até eles e amando, isso quebra barreiras, cara. Você precisa fazer alguma coisa. Jesus está chamando a gente para fazer algo. E toda vez que você fizer algo que o Senhor te pediu, Ele te dá uma recompensa na hora. Porque essa atitude sua é reconhecida no céu como amor a Deus. E no momento que você toma a atitude de obedecer o que Jesus te pediu, você foi transportado para cada vez mais perto dele. E aí o Pai ama isso. E Jesus ama muito tudo isso. E há uma manifestação do Senhor. Cara, quando você faz a vontade de Deus, a pessoa mais feliz no lugar é você. Porque você experimenta algo da parte de Deus. Tem alguns exemplos que eu acho maravilhosos. Pastor, passei um pouquinho, posso mais 5 minutinhos? Tranquilo. Me perdoem, amém? Eu tenho problema. Meu Deus é eterno, então eu tenho problema com horário. Caô gospel, né? Meu Deus. Horrível. Olha isso. Quando Saulo teve o seu encontro com o Senhor, ele viu um resplendor que ofuscou a luz do sol. Ele caiu do cavalo e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo responde assim: quem és tu, Senhor? Isso é louco, porque Saulo estudou Deus a vida inteira e ele sabia que era Deus que estava falando com ele, mas ele não sabia quem Deus era. Quem és tu, Senhor? Ai, tipo, tudo que eu vivi até hoje foi uma religião, começou agora. Quem és tu, Senhor? Eu sei que é Deus, mas não sei quem Deus é. Aí Deus se apresenta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ai, que queres que eu faça? Saulo virou a casaca na hora. Que queres que eu faça? Ele agora é servo. Jesus fala: entra na cidade e lá te dirão tudo o que convém fazer. Jesus podia falar para ele, né? Não, tem um mistério aí. Entra na cidade. Saulo ficou cego. 3 dias jejuando, orando e cego. Na cidade tinha um discípulo chamado Ananias. E Jesus aparece para Ananias em visão. Ele diz: Ananias. E Ananias já tinha um relacionamento bem diferente do que Saulo. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Beleza? Tipo, a gente troca ideia o tempo inteiro. Entra na rua chamada direita, procura na casa de Judas, por um certo homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, que ele está orando nessa hora, e ele viu que um homem chamado Ananias entrava e orava por ele. E Ananias: mas Senhor, eu tenho ouvido falar muito desse cara, esse cara é muita treta, esse cara é complicado. E Deus fala para ele: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Ananias vai. Olha a doideira. Você sabe que Saulo vai ser abençoado, você conhece a história, amém? Mas olha a experiência de Ananias. Deus aparece para Ananias: vai, entra na rua chamada à direita, procura na casa de Judas, por um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso. É muita informação, anota tudo, brother. Então ele vai andando na rua. Rua direita, não é que tem mesmo. Entra na rua direita, Judas, aqui. Meu Deus, tem uma casa de Judas mesmo. Tem alguém chamado Saulo aí, o de Tarso está aqui, meu Deus. Ananias deve ter enlouquecido, falou: cara, Deus falou comigo, velho. E o louco é isso, Ananias, tu tem que ir, porque Deus apareceu para Saulo mostrando Ananias antes de perguntar para Ananias se ele ia. Então tu tem que ir. Ele está orando e ele viu um homem chamado Ananias entrando. Então, tu é Ananias que vai, eu não vou arrumar outro Ananias. Não dá para mandar um anjo e falar: Saulo, aguenta mais um pouco, porque Ananias, aquele não deu, vou descolar outro. Espera aí. Você está entendendo que as coisas de Deus são assim, cara? Qual foi o mandamento de Jesus para Ananias naquele dia? Vai até uma rua,
procura por uma casa que tem um homem orando, ora por ele. Esse é o mandamento de Jesus. A Bíblia não fala do tamanho da alegria que Ananias sentiu de encontrar Saulo de Tarso orando na casa de Judas na rua chamada Direita. Mas você pode imaginar que isso é uau! Isso deixa o cara louco. Filipe nunca tinha sido transladado na vida até ele obedecer uma ordem de Jesus. Filipe está lá, de boa. Jesus fala, vai para uma estrada deserta. Meu Deus, o que eu vou fazer na estrada deserta? Fica lá, passa um eunuco na carruagem, lendo Isaías. Você está entendendo o que você está lendo? Não, ninguém me ensina, posso explicar? Estava lendo justo uma passagem que falava de Jesus. E aí, Filipe, explica, isso acabou de acontecer em Jerusalém. Isso aconteceu, e o eunuco, meu Deus. Tem uma água ali, o que é que me impede de ser batizado? Tu crê em Jesus? Creio. Agora, para a carruagem, meu irmão, vamos batizar agora. Entra lá no poço, vai batizado. Quando ele levanta, cadê Filipe? Desapareceu, vai aparecer em outra cidade. Olha a experiência do eunuco, foi louco ou não foi? Mas a de Filipe foi muito mais louca, velho. Ele apareceu em outro canto, meu Deus do céu. Você está entendendo que a vida com Cristo é leve? Ela é empolgante, cara. Você obedece à direção do céu, manifesta na terra, e você vai ficar muito doido disso. No bom sentido. É lindo ver o Senhor se manifestando, cara, porque Ele faz isso por amor. Ele amou aquele eunuco, Ele amou Saulo, Ele amou a minha vida, Ele amou a sua vida. Sabe por que a gente está junto? Porque Jesus nunca parou de fazer o que Ele faz. E sabe por quê? Porque nunca faltou quem ouvisse o que o Senhor diz. E nunca faltou quem fizesse o que o Senhor manda fazer. Cada um de nós está aqui hoje porque alguém ouviu o que o céu está dizendo e reproduziu na terra. Cada um de vocês. Mas eu vim pela primeira vez hoje. Até você. Alguma notícia chegou aos teus ouvidos. Alguma coisa atraiu o teu coração. Não, mas eu vim porque eu estava com vontade. Você acha que você teve vontade? Foi Ele que colocou a vontade dentro de você. Porque Ele nos toca com desejo, cara. Ele nos escolhe e faz a gente achar que foi a gente que escolheu. Ele dizia isso para os discípulos, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. João 1, olha que lindo, o mesmo Filipe. A Bíblia diz assim, e Jesus encontrou Filipe, e Filipe encontrou Natanael, e Filipe disse para Natanael, encontramos o Messias. Não encontrou nada, cara, foi ele que te encontrou primeiro, tu já está achando que encontrou ele. Jesus encontrou Filipe, Filipe encontrou Natanael e disse para Natanael, encontramos o Messias. Vai, tolinho, acha que foi tu que me encontrou. Aí leva Natanael para Jesus. Aí chega lá, Jesus fala, eis aí um israelita em quem não há dolo. Natanael fala, de onde tu me conheces? Aí Jesus fala, antes que Filipe te chamasse. Já estava de olho em você, eu escolhi os dois. Ele nos toca com desejo, cara. E fazer a vontade de Deus, querendo isso, é a coisa mais gostosa do mundo. Senhor, bota a mão no teu peito e diz assim, Senhor, me toca com o teu desejo. Me faz querer a tua vontade. Me faz sonhar os teus sonhos. Eu quero ter a mente de Cristo. Coloca a tua vontade dentro do meu coração. Tem muito mais para eu fazer do que para eu deixar de fazer. Deixar de fazer é consequência. Quando eu começar a fazer, deixar de fazer é consequência. Ele disse, vinde a mim. Agora você só ouve. Ele disse, vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você acha que alguém cansado e sobrecarregado está com cara de santo? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Cara, pega a tua força, vem do jeito que você está. Eu vos aliviarei, diz o Senhor. É Ele quem te alivia. É Ele quem te lava. É Ele quem te limpa. Quem passa pela porta encontra pastagem. Ele é quem faz isso em você. Eu gostaria de que nós tomássemos alguns instantes para orar sobre isso nessa noite. Amém?
Eu estou falando aqui para vocês na presença dele. Agora nós vamos falar diretamente com ele. Coloca de pé no teu lugar, querido. Você pode fazer isso para mim?